Olá, Adalberto, bom dia, telespectadores do Bom Dia Maranhão. Bom dia, Maranhão. Nós recebemos aqui o Gleidson Trovão, que é superintendente do Rio Anil Shopping. Bom dia, Gleidson, seja bem-vindo. Opa, eu que agradeço. Bom dia, oportunidade de estar aqui. Bom, vamos começar falando sobre as dificuldades, né, e os problemas relacionados à questão da pandemia. Dá para ser shopping e servir muito bem ao consumidor em tempos de pandemia? É um grande desafio, né? Até porque a gente precisa olhar sempre dois clientes, que é o cliente lojista e o cliente que vai dentro do shopping. E o grande desafio que a gente teve no ano passado é conseguir dar essa segurança para esses dois públicos, tá? Então a gente fez como shopping e até como Abrace um protocolo muito rigoroso junto com o Hospital Sírio-Libanês para a gente poder ter toda essa segurança, higienização, distanciamento. E a gente conseguiu aplicar isso dentro do shopping e aí conseguir reabrir e trazer segurança e controle, que hoje a gente consegue ter esse controle dentro dos empreendimentos. E também da mesma forma oferecer toda essa segurança para o lojista que está fazendo esse atendimento. A gente está falando aí de uma movimentação em tempos normais, né, de 12 mil pessoas aí simultaneamente, a gente conversava sobre isso, né? Está dando para cumprir esse protocolo sanitário com 50% desse público dentro do shopping, porque a gente tem aí datas importantes, né, como Natal, Ano Novo, né, as festas, né, de final de ano, Dia das Mães, por exemplo, que a gente acabou de sair, né? Como é que tem sido a ação do shopping nesse sentido? Então, a gente vem fazendo um controle muito grande de fluxo. Então a gente tem uma contagem em tempo real de todo o público que tem dentro do shopping. Então a gente tem contador em todas as nossas portarias. Tivemos sim que reduzir algumas portarias até para a gente poder controlar esse fluxo. E aí todo mundo que entra dentro do shopping tem uma contagem e aferição de temperatura e higienização das mãos. Então dessa forma a gente consegue controlar o público que está dentro do shopping. Então de matéria online a gente consegue olhar os aplicativos e saber quanto que a gente tem. E aí, caso seja necessário, a gente segura um pouquinho as portarias, organiza a fila para a gente poder garantir essa quantidade de pessoas limite dentro do shopping. A gente quase chegou nesse patamar. Natal, Dia das Mães, teve algumas horas que ficaram mais intensos, mas graças a Deus a gente conseguiu controlar. E uma particularidade é que o público acaba ficando um pouco menos tempo dentro do shopping, mas em compensação ele está muito mais direcionado para o consumo. Então acaba que a gente não perde tanto o ticket de dentro. A gente diminui a permanência, mas o ticket de compra ele não vem sendo alterado nesse sentido. Porque mudou um pouco esse comportamento e a atratividade, né, para que esse consumidor ficasse dentro do shopping, né, a praça de alimentação, os cinemas, né? Exatamente. A parte de entretenimento é o que vem pegando mais, né? Então assim, os cinemas estarem fechados, a praça de alimentação reduzida, restaurante, música ao vivo. Então assim, o shopping, ele não é só varejo, ele tem um pedaço de entretenimento muito grande. Então toda vez que a gente perde um pouquinho disso, a tendência é que diminua a permanência, diminua. E a gente tenta, de todas as formas, trazer um pouco desse entretenimento para o público que está vindo, né? Então a gente procurou fazer isso no Dia das Mães, então fazendo uma ação um pouco mais acolhedora, trazendo espaços instagramáveis para poder você fazer uma foto, poder fazer uma filmagem, uma mensagem para sua mãe. Então a gente vem tentando trazer essas pílulas para todo mundo que está visitando o shopping. Agora a gente está falando aí de um público um público de empresários, né, de pessoas que estão se relacionando com vocês, de mais ou menos 220, né, pontos comerciais que vocês têm dentro do shopping, né? Como é que é dialogar com essa diversidade? Eu penso que não é fácil, sobretudo em tempos de pandemia, né, com protocolos sanitários, autoridades ali fiscalizando. Como é que é esse diálogo? Olha, ficou bem mais intenso, acho que do ano passado para esse ano. O que a gente fez foi se aproximar. Então a gente abriu um canal com todos os lojistas. Então hoje, se eu for pegar minha agenda hoje, ela é 70% voltada para atendimento. Então a gente sempre procura dar um feedback, marcar uma reunião, ter esse contato, às vezes presencial, às vezes via vídeo. Então a gente vem utilizando todas as ferramentas que a gente tem em mãos para conseguir e de fato entender a necessidade de cada operação. Porque por mais que a gente tenha tido uma pandemia, tem segmentos que estão, graças a Deus, performando muito bem e tem outros segmentos que acabam que estão um pouco mais dificuldade. Então a gente não é muito difícil a gente fazer uma medida que adeque todos. Então nesse momento o relacionamento, o diálogo, entender a necessidade de cada um, eu acho que tem sido o grande diferencial para a gente conseguir chegar nos denominadores comuns.
Bom, a gente tem aí um shopping que está incrustado ali numa área, né, bem diversa, né, de bairros populares, né, e próximo também do centro, porque se a gente for fazer essa análise de São Luís, a gente vai ver que quase tudo está muito próximo do centro, né? Dá para a gente hoje dar as características, qualificar quem é esse público que entra dentro do Rio Anil Shopping? É um público muito diverso? Olha, ele é diverso até porque eu tenho um polo universitário muito grande ali no entorno, né? Então acaba que são quase 13 faculdades que eu tenho no raio de 2 quilômetros. Então assim, a gente acaba recebendo muito esse público. Então não é só o pessoal que é residente ali do entorno. Tem todas as empresas e tem todo esse público que a gente chama de público volante dentro do shopping. Então acaba que a gente não consegue direcionar, esse shopping aqui vai ser um shopping para o público C ou vai ser um shopping para o público B. Então a gente precisa ter um shopping completo para poder atender toda essa diversidade que vem nos visitar e até procurar os serviços, né? A gente vem procurando trazer bastante serviço para dentro do shopping para a gente poder transformar o shopping não um local só de compras, mas um local de compras, de entretenimento e de conveniência. Então, assim, a gente está com o Hospital São Domingos, que é um polo hospitalar que está em obra dentro do shopping e que vai, de fato, trazer essa diferenciação para a gente. Então, a gente tem cartório, a gente tem academia, a gente tem clínicas odontológicas, supermercado. Então, tudo isso acaba trazendo uma vida para dentro do shopping de 9 da manhã, que é a hora, até mais cedo, né, que a academia abre 7 da manhã. Então, de 7 da manhã até as 11 da noite, eu consigo ter uma gama de serviços para o público para garantir um fluxo constante. Agora é um shopping que marcou, né, essa ligação com a cidade, com o consumidor, com esse consumidor diverso que você fala, por conta de eventos, né? Então é um shopping marcado muito pela realização de eventos lá e para todos os públicos, né? Nós, jornalistas, já estivemos lá muitas vezes para eventos reservados para a gente, para a família, para as crianças, né? Para o público adulto. Como é que está sendo hoje, né, vivenciar isso? Porque os eventos diminuíram muito, né? Sim. E a gente teve que adaptar, né? Então, assim, hoje o grande desafio que a gente tem hoje é desenvolver eventos que a gente consiga cumprir a determinação do governo, então de limitação, de distanciamento, mas que a gente não perca essa atratividade. Então, assim, acho que a gente conseguiu fazer um evento do Dia das Mães que conseguiu manter esse distanciamento e trazer o público. Eu acho que, se a gente for ver os outros players, a gente conseguiu, de fato, trazer alguma coisa diferenciada. Arraiá, que é um negócio que é super tradicional para o Rio Anil, é como se fosse uma referência aqui na cidade. A gente já vem trabalhando de forma a trazer um evento diferente. Obviamente a gente não consegue trazer os shows que a gente vinha fazendo nos últimos anos, mas a gente vai trazer a cultura, a gente vai trazer um pouco da história e principalmente nesse momento a gente está tentando se aproximar das agremiações, das escolas, que são os bois, né? Até para trazer eles para dentro do shopping, para poder auxiliar em captação de renda, até porque eles não conseguem fazer os shows que conseguiam no passado. Então, até para a gente poder auxiliar nesse sentido. Então, é ter uma pegada cultural, ter uma pegada social e trazer esse diferencial de atendimento para o público mesmo, né? Agora, Gleidson, 11 anos de história, é isso, né? É claro que vocês gostariam de ter comemorado de uma outra forma esses 11 anos, né? Fazendo muito barulho na cidade, né? Os 10 anos, ano passado, foi em plena, né, início de pandemia. Quais os desafios a partir de agora, para os próximos 10 anos? Isso já está marcado na história do shopping, nas previsões de vocês? E isso é um negócio que cada vez vai mudando mais, né? Eu acho que esse entendimento do shopping como um polo de atividades e serviço, eu acho que já é um grande diferencial. Então a gente hoje não vai viver só do varejo, a gente vai viver de várias atividades. Então isso já é um negócio que está escrito na pedra e não tem como a gente fugir. Mas eu acho que para os próximos 10 anos o que a gente vai precisar é conhecer cada vez mais o nosso cliente. Acho que conhecendo o cliente a gente vai conseguir de fato oferecer tudo o que ele precisa de diferencial, suprir as suas necessidades. Então esse está sendo o principal pilar que a gente vem trabalhando desse ano e manter essa relação que não seja uma relação comercial, mas uma relação de afeto, de carinho, porque são 11 anos que a gente construiu uma história com o nosso cliente. Então foi bem bacana quando a gente fez todo o levantamento até para essa comemoração, o quanto que surgiu de história legal que já aconteceu dentro do shopping. E o desafio para os próximos 10 anos é como que a gente multiplica essas histórias. Eu acho que o shopping é feito disso, né? Não é só feito de venda,
mas é feito de uma construção de história. Bom, qual a grande lição que a gente tira desse momento que a gente tem vivido hoje? Que o Rio Anil Shopping e essa comunidade que forma o Rio Anil Shopping tira de todo esse momento que a gente vive no Brasil e no mundo? Acho que a grande lição que a gente tira, principalmente, é o diálogo. Acho que com o diálogo a gente vem conseguindo destravar muitos problemas. Acho que a gente vem conseguindo evoluir em diversas questões bem complexas, principalmente quando a gente fala de economia, da parte financeira, entendendo um pouquinho da necessidade de cada um, a gente aplicando muita empatia e dando parceiro para conseguir. Eu acho que esse é o principal diferencial, é a gente tentar se destravar um pouco das amarras de contratos, aquelas amarras legais, e de fato a gente entender e construir junto. Acho que esse é o grande diferencial que a gente está trabalhando e vem colocando como norte aí para frente. Gleidson, muito obrigada pela tua participação aqui no Café com a Difusora. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui um pouquinho de falar do que a gente tem feito. Adalberto, é com você.